Eu quero refletir, eu quero pensar com vocês nessa noite no tema que na verdade é uma interrogação, e o tema dessa noite é: quais são as suas prioridades? Se você tivesse que responder esse questionamento sobre quais são ou como você estabelece as prioridades da sua vida, como seria a sua resposta? Todos nós definimos prioridades. Prioridades, como de uma forma muito óbvia, aquilo que vem em primeiro lugar. Nós definimos prioridades, seja, por exemplo, no âmbito pessoal, no âmbito profissional, no âmbito religioso das nossas vidas. E muitas vezes nós definimos as nossas prioridades de acordo com os nossos objetivos, para que tenhamos um sentimento de realização. Isso não é necessariamente um problema. Nós precisamos ter valores, nós precisamos estabelecer metas, nós precisamos estabelecer escalas de prioridades, mas o fato é que nós fazemos isso muitas vezes influenciados ou como consequência de uma cosmovisão, como falamos na EBD durante o mês de janeiro, que nos impacta a olhar para a nossa realidade e tomar algumas decisões. Quando nós falamos de cosmovisão, nós falamos que cosmovisão, de uma forma, dentro de tanto significado, nós dissemos que é um conjunto de verdades pelas quais, ou para as quais nós estamos comprometidos. E a minha pergunta é: e como um cristão, como você ordena as prioridades da sua vida? Como você ordena e as cultiva no seu dia a dia? Podemos, e algumas vezes em nossas vidas, nós vivemos e estabelecemos as nossas prioridades de uma forma desordenada à luz das Escrituras. As Escrituras evidenciam para nós, a palavra de Deus evidencia para nós claramente as prioridades que envolvem a nossa vida. Por exemplo, a Bíblia diz que nós devemos amar a Deus em primeiro lugar. A Bíblia diz que nós devemos amar o próximo, amar a nossa família. A Bíblia diz que nós devemos ter um trabalho para o sustento da nossa família. A Bíblia diz que nós devemos fazer parte de uma igreja, congregar com os irmãos, viver uma realidade de fé. São âmbitos, áreas que devem e ocupam lugares significantes em nossas vidas. Mas eu quero nessa noite, com a graça de Deus, refletir junto com os irmãos sobre as nossas motivações. As nossas prioridades, no sentido de como está a nossa vida, no nosso relacionamento com Deus, no nosso relacionamento com a igreja de Deus. Porque o nosso relacionamento com Jesus deve gerar em nossos corações comprometimento. Com Ele, com a igreja dele, gera em nós transformação de vidas, transformações nas nossas motivações. O problema é que eu não sei se isso é só comigo, ou se isso ocorre com você também, é que muitas vezes nós somos seletivos. Nós encontramos áreas nas quais o nosso compromisso na vida cristã nos convém. E nós descartamos aquelas que o nosso envolvimento exigirá de nós compromisso e nos custará examinar as nossas motivações e as nossas prioridades. A Bíblia nos traz diversos exemplos de homens e mulheres que definiram no seu relacionamento com Deus as prioridades adequadas, que colocaram Deus no seu devido lugar, ou melhor, que foram colocados por Deus em seu devido lugar. Mas nós vemos também que essas pessoas, esses personagens bíblicos, em alguns momentos, esses homens e essas mulheres falharam e priorizaram outras coisas, e não o seu relacionamento e a sua obediência a Deus. Nós vemos isso com os personagens bíblicos,
com aqueles que Deus chamou, tinha um propósito de vida para eles, e deixou descrito para nós na sua palavra. Mas nós vemos também a nação de Israel, como ela foi levantada por Deus para ser um referencial às nações gentílicas ou às outras nações que haviam em torno daquelas terras, e a nação que foi escolhida por Deus para ser um instrumento vivo do amor de Deus para todos os povos da terra, falhou muitas vezes. Em diversos momentos, eles falharam e não definiram as prioridades adequadas. Nós falamos um pouco sobre isso hoje pela manhã, quando eu preguei ali contextualizando o texto de Jeremias, e nós vimos aquilo que Deus falou que iria fazer com a nação se eles continuassem priorizando ou vivendo daquela forma. E eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia ou acompanhar nessa noite a leitura que nós faremos em Ageu. Sim, existe Ageu na sua Bíblia. Ageu, capítulo 1, versos de 1 a 15. Se você tem dificuldade, vai ser projetado aqui, mas você pode ir lá para Mateus e ir voltando, que é mais fácil de você achar. Ageu, capítulo 1, versos de 1 a 15. Amém? Vamos lá então. No primeiro dia do 6º mês, do 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora sim, diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Vejam aonde os seus caminhos os levaram. Subam o monte para trazer madeira. Construam o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa eu dissipei com um sopro. E por que eu fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído. Enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho. E a terra deixou de dar o seu fruto. Nos campos e nos montes, provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e todo o restante do povo, obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara, e o povo temeu o Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe esta mensagem do Senhor para o povo. Eu estou com vocês, declara o Senhor. Assim o Senhor encorajou o governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e todo o restante do povo. E eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, o seu Deus. No 24º dia do 6º mês, do 2º ano do reinado de Dario. Palavra do Senhor para nós. Pai, obrigado pela tua palavra rica, viva e eficaz. Que o teu Espírito Santo aplique-a em nossos corações conforme o teu querer.
nós queremos ouvir a Tua voz, ó Pai. Queremos ouvir a Tua palavra para nós nessa noite. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. É importante nós lembrarmos onde a nação de Israel estava na história quando surge o profeta Ageu. Eu falei hoje pela manhã que Deus, quando chama o profeta Jeremias surge dentro de um contexto de um rei que estava fazendo aquilo que agradava a Deus, e depois daquele rei, todos os reis de Israel fizeram o que não agradava a Deus. O reino do norte já tinha sido exilado pelo Império Assírio, já praticamente aquela nação não existia, formou um povo misturado. O Império Babilônico, que Deus havia falado que usaria para castigar o povo, surge, leva o povo de Deus cativo e o povo fica 70 anos no exílio babilônico. Mesmo Deus falando para eles, como nós vimos pela manhã, que se eles se quebrassem como um vaso na mão do oleiro, eles seriam perdoados e eles seriam restaurados por Deus. E o profeta Jeremias já avisa para esse povo como será o cativeiro. O profeta Jeremias já deixa a profecia de como eles deveriam viver lá no cativeiro. E esses exilados, ou seja, aqueles que foram para a Babilônia, eles seguiram o que Jeremias havia dito para eles. Eles construíram casas, eles tinham pomares, eles casaram, eles geraram filhos e filhas, e eles haviam prosperado, assim como a Babilônia tinha prosperado. E eles ficaram ali na Babilônia, aproximadamente 70 anos no cativeiro. E surgiu então na história o Império Persa. O Império Persa conquista a Babilônia, e pouco tempo depois da queda da Babilônia, Ciro, o rei da Pérsia, movido pelo Senhor, ele emite um decreto, proclamando algo favorável aos judeus e aos outros povos cativos, e ele permitiu que eles retornassem à sua terra de origem. Agora, a maior parte da geração da Babilônia, que foi levado ao exílio, já havia morrido. E a geração que nasceu na Babilônia, o que eles conheciam? A Babilônia. Aquele era o lar deles. E assim, quando tem esse decreto, em vez deles retornarem em massa para Jerusalém, a maioria dos que estavam na Babilônia, eles preferiram manter a segurança financeira e o conforto que havia construído durante o exílio. E se você já leu o livro de Neemias, o livro de Esdras, você sabe que alguns exilados escolheram fazer essa viagem de retorno. E esse grupo que retorna do cativeiro agora para o lugar, para a terra deles, eles não voltam todos de uma vez. Eles voltam, alguns, e eles voltam em 3 fases. E no primeiro grupo, na primeira fase, eles têm uma tarefa. E a tarefa deles é reconstruir o templo. Sesbazar e Zorobabel são os responsáveis pela construção do templo. Volta um segundo grupo. O segundo grupo faz reformas religiosas com Esdras. E nós temos o terceiro grupo, que vem liderado por Neemias, que tem como objetivo reconstruir os muros da cidade. Agora imagina, 70 anos depois, com o império subjugando aquele povo, quando eles retornam, eles estão diante de diversas dificuldades. A terra estava incultivável, as casas estavam em ruínas, os judeus que foram misturados no cativeiro assírio haviam assumido a propriedade daqueles que foram deportados, os samaritanos. A reconstrução de Jerusalém e do templo enfrenta a oposição externa de povos vizinhos e dos oficiais persas designados para a região. Nos primeiros esforços para dar início à reconstrução do templo, eles se deparam com comentários desencorajadores. Você quer conhecer mais detalhe dessa história que eu estou contextualizando? Leia o livro de Neemias e o livro de Esdras. E com todas essas questões afligindo o povo,
Deus levantou 2 profetas. Os chamados profetas pós-exílio. Pós-exílio porque vem depois dos 70 anos que eles estavam lá na Babilônia. E Deus levanta 2 profetas, Ageu e Zacarias. E nós estamos aqui em Ageu. E esses profetas têm como missão questionar o povo. Têm como missão adverti-los, a fim de que eles fizessem uma revisão das suas prioridades. Os profetas chamam a atenção daquele povo para que eles pudessem rever as suas prioridades em relação a construir o templo, por exemplo, e tantas outras que a gente ainda pode ver aqui. Ageu, ele é um profeta que confronta o procedimento e as prioridades daquele povo. Ageu, ele coloca a Deus em primeiro lugar em sua vida, e Deus o usou para chamar todo o seu povo, para experimentar a maravilha de andar na presença de Deus. Essa é a simples tarefa que Ageu tem. Chegar diante de um povo que está voltando para casa, diante de uma cidade que está em ruínas, de um povo que está precisando restabelecer seu lar, e voltar a morar num lugar que talvez ele nunca morou. Ele só tem a lembrança do seu pai contar, ou do seu avô contar o que era morar naquele lugar. Conseguiram entender o grande contexto de Ageu? E quando Ageu então é chamado por Deus, ele exorta o povo, e eu quero estabelecer aqui para nós nessa noite 3 lições que nós podemos extrair desse texto. A primeira lição que eu gostaria de destacar, que nós podemos extrair desse texto, é a importância de definir prioridades adequadas. A importância de definir prioridades adequadas. Aquele povo tinha uma tarefa. Eu já falei o contexto que aquele povo estava vivendo. As prioridades deles não eram reconstruir o templo. É verdade que o povo que voltou para Jerusalém enfrentou muitas dificuldades para cumprir o projeto de reconstrução do templo, diante de uma cidade cheia de escombros, falta de recursos, mas eles lançaram um alicerce e eles pararam diante da oposição. O projeto foi embargado diante da oposição do samaritano e eles pararam com aquilo. E diante da dificuldade, qual foi a prioridade que eles estabeleceram? A sua vida pessoal, o meu luxo, o meu conforto. E foi essa a primeira prioridade que eles estabeleceram. E quando eu leio todo o contexto, todos os versos que nós lemos aqui, nós vemos que há uma importância de definir prioridades adequadas. E o povo aqui tinha algo que Deus havia exortado e eles precisavam fazer, mas no coração deles não era prioridade. E Ageu critica a comunidade ele critica a comunidade por negligenciar a reconstrução do templo. E o que era o templo naquela época, queridos? O templo naquela época, de uma forma muito simples, não é como hoje, o lugar que a gente se reúne para adorar a Deus. O templo naquela época era o símbolo da presença de Deus, era o significado de Deus no meio do povo. O templo do Senhor significava a presença de Deus, e os fatos deles não estarem nem aí para a construção, significava que eles não estavam se importando com a presença do Senhor no meio deles. Eles não estavam dando importância para o local que Deus havia construído todo no Antigo Testamento, por meio dos profetas, por aqueles que Ele chamou, por meio de Davi, de Salomão, de que ali a glória dele habitaria, de que ali Ele se faria presente. E o povo estava negligenciando a presença de Deus no meio deles. Agora, obviamente, quando nós lemos as Escrituras, nós sabemos que aquilo era algo provisório, porque a presença visível de Deus surgiu no segundo templo, quando Jesus habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, porque Ele sim era o esplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, conforme diz Colossenses, Hebreus. Nos dias de hoje, nós não temos mais necessidade do templo, Deus habita em nós. O Espírito de Deus habita nos filhos de Deus.
A igreja, ela é formada pelo conjunto, pelo ajuntamento. É composta por pessoas, dos filhos e não pelo lugar. Queridos, se a gente tiver a mesma dificuldade aqui de embargarem o templo, a gente tem uma igreja viva, porque a igreja não se limita ao local que nós nos reunimos hoje. Mas naquela época, o templo era sinal da presença de Deus. Eu não estou dizendo com isso que não é importante nós nos reunirmos. Entendam o que eu estou dizendo. Estou dizendo que a igreja não está limitada ao lugar que nós nos reunimos. E Ageu, falando em nome de Deus, ele repreende aquela comunidade de antigos exilados, porque eles estavam preocupados com o seu conforto pessoal. Eles moravam em casa de fino acabamento, enquanto o templo do Senhor estava em ruínas. Ageu deixa claro para nós o egoísmo do povo e a falta de comprometimento deles em definir as prioridades adequadas. Ageu questiona a motivação do povo. Quando nós definimos uma prioridade, nós colocamos como prioridade algo que nós consideramos importante em nossa vida. Quais áreas nós consideramos importante em nossa vida? Para nós é importante a espiritualidade, para nós é importante a família, para nós é mais importante o namoro, os amigos, igreja, trabalho, formação educacional, diversão e tantas outras que poderíamos mencionar aqui. Mas o grande problema não é que isso não possa ser uma prioridade. É que muitas vezes nós falhamos em manter o equilíbrio dentro daquilo que nós deveríamos priorizar. E quando nós examinamos as nossas prioridades, definimos qual o valor que damos a cada uma das áreas de nossa vida. Nós fazemos escolhas o tempo todo. Você teve que escolher uma roupa para vir aqui. Nós fazemos escolhas o tempo todo. Você teve que escolher o caminho para chegar aqui na igreja. Dá para fazer aquele, eu quero escolher esse caminho. Alguns não têm escolha, né? Tem que ser o único caminho. Mas temos escolhas. E as escolhas é onde revela para nós quais são as nossas prioridades. O problema daquele povo, queridos, não estava em suas casas, que eram luxuosas. O problema daquele povo estava em seus corações, que não definiam as prioridades adequadas. Nas suas prioridades, nas suas escolhas, que valores que eles estavam dando a Deus, se o templo estava em ruínas, aquele povo não estava preocupado e priorizando o relacionamento com Deus. E esse deve ser a prioridade de todo cristão, querido. Se relacionar com Deus. E o foco da sua vida estar em Deus. A Bíblia nos ensina que nós devemos priorizar o nosso relacionamento com Deus. Ela diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e tantas outras coisas que o verso continua. Mas busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Essa deve ser a prioridade de todo cristão. O não cristão não está buscando a Deus. O não cristão foge de Deus. Porque é um padrão natural do coração do homem sem Deus fugir e esconder-se de Deus. Mas o cristão tem uma tarefa principal: buscar o reino de Deus, priorizar o relacionamento com Deus, individual e coletivo, como nós estamos fazendo aqui. A nossa busca, ou talvez a busca de Deus por nós, começa na conversão, e ela dura por toda a vida. Nós somos chamados a buscar o reino e a testemunhar desse reino. Nós devemos mostrar ao mundo como é o reino de Deus, vivendo como servos transformados por Ele, e agora testemunhando quando servimos e priorizamos o Rei.
nós não vivemos nos dias do profeta Ageu. A tarefa que nós temos não é a mesma tarefa daquele povo. Mas esse texto nos ensina que nós somos chamados a definir as prioridades adequadas. A buscar o reino, a se relacionar com Deus, a se relacionar com a igreja. E a minha pergunta é, qual é a sua prioridade, querido? Qual é a sua prioridade de vida? Mas o texto também nos ensina que existem consequências em viver uma vida de desobediência, ou uma vida que não estabelece as prioridades adequadas. Aquele povo é chamado por Deus para uma série de reflexão, porque eles não estavam priorizando o Senhor. O povo de Deus via que seu trabalho produzia poucos resultados reais. Eles experimentavam uma inutilidade em todas as suas atividades. E Deus diz, vejam para onde os teus caminhos te levaram. Sem mim, nada vai te fartar. E aí ele usa os exemplos através do profeta. Vocês têm plantado muito. Quem planta muito espera o quê? Espera o quê? Colher muito. Mas vocês têm colhido pouco. Vocês comem, e quando a gente come, e já deu aquela vontade de jantar agora, mas quando a gente come, a gente espera estar o quê depois que come? Saciado, farto. Mas vocês comem e não se afartam. Vocês bebem, mas não se satisfazem. Vocês vestem-se, você coloca a sua blusa, mas ela não te aquece. Você recebe o salário do banco. No caso aqui a bolsa está furada, mas lá você recebe o salário do banco. Isso vai por outro caminho, se fosse nos dias de hoje. Você fez o Pix errado, já pensou? Dor de cabeça, né? Mas você recebe o seu salário, mas parece colocar numa bolsa furada. O povo ali estava experimentando frustração. Imagina, porque eles tinham desejos. Eu planto, eu quero colher. Eu como, eu quero me fartar. Eu bebo, eu quero me satisfazer. Eu me visto, eu quero estar aquecido. Eu tenho 2 filhas meninas. Já falei aqui que eu já assisti os filmes das Frozen e todas essas coisas que pai de menina faz. Mas uma coisa que menina tem, e eu via isso na Lele e eu vejo agora na Lili, é a vaidade de estar vestida e mostrar para você a roupa que ela se veste. Se você falar para a Lili que ela vai pôr um vestido para vir para a igreja, hoje ela veio de calça jeans, ela já foi lá, eu estou saindo do banho, nem bem ela já vai lá, papai, para que eu veja a roupa que ela está vestida. Porque ela se sente valorizada, ela quer ser elogiada. Agora imagina você, querido, está num contexto que tudo que você faz, você experimenta frustração. Porque os seus caminhos estão distantes de Deus, porque as suas escolhas são escolhas que não priorizam a Deus. E a forma que você vive é frustrada. Esse era o resultado colhido pelo povo, porque eles violaram a aliança com o Senhor. O Senhor, Ele explica que eles estavam, o que estava ocorrendo, por que estava ocorrendo? Porque a sua casa, porque o templo estava em ruínas, sem que eles tivessem nenhum esforço para reconstruí-lo. Aquele povo não experimentaria prosperidade sem que o povo voltasse para a atenção, para a sua prioridade, que era o seu relacionamento com Deus. Deus não estava convidando o povo para ir para a igreja, embora isso seja importante, mas o povo olhar para o seu relacionamento com Ele, o sinal da presença dEle. E Ageu chama aquele povo ao arrependimento. E arrependimento, queridos, é uma mudança de direção. Arrependimento é uma mudança de pensamento, que resulta, ou deveria resultar, em uma mudança de atitude. E o verso 8 diz que o povo devia subir as terras altas e as áreas cobertas de matas para buscar madeira para o templo. E diz, dela me agradarei. E Deus prometeu, desde o início, que a obediência deles resultaria em sua aprovação.
eles falharam em correrem a sua vida de forma egoísta e não buscarem os interesses do Senhor, mais uma vez, como eu introduzi essa mensagem, na história de Israel, Deus viu que havia necessidade de fazer a nação perceber o quão errado eles estavam e a total dependência que eles precisavam ter do Senhor. Aquele povo, queridos, é desafiado a se entregarem completamente a Deus. Sabe, queridos, porque entrega que não é total, entrega que é parcial, não é entrega. O que o povo queria era uma entrega total do coração deles. É isso que Deus queria, que eles o obedecessem. Eu quero pensar com você, onde nós estamos investindo a nossa vida. O que satisfaz o meu e o seu coração, queridos, é Deus. O problema é que tanto eu como você colocamos e temos a tendência em colocar em nossa vida, em nossos corações, várias coisas que competem ou que ocupam o lugar de Deus. A prioridade daquele povo não era o reino de Deus, não era a sua justiça, não era a glória de Deus, mas o que comer, o que beber, o que vestir, onde e como morar. E será que não é assim também que estamos vivendo? E eu não estou dizendo que essas coisas não são importantes, mas estou combatendo essa cultura do que nós nunca estamos satisfeitos. Nós estamos sempre correndo atrás das coisas. Obviamente nós temos que trabalhar, estudar, ter amigos, ter planos, sonhos, querer comprar um carro, uma casa. O problema é quando nós pegamos todas essas coisas e nós colocamos ela no lugar de Deus. E nós abandonamos, mesmo que sem percepção, a Deus, para nós sermos o dono da nossa vida. Queridos, nós vivemos em uma sociedade em que o padrão dela para ser bem-sucedido é correr o tempo todo atrás do sucesso, a busca por novas experiências, e tudo isso, correr atrás do sucesso, busca por novas experiências, faz as nossas relações tornarem-se tão descartáveis, tão virtuais, tão superficiais. E muitos, diante dessa sociedade, diante de uma igreja construída para atender essas pessoas, muitos, talvez frustrados com isso, tudo isso, ou buscando algo diferente, se maravilham quando chegam na igreja, são bem cuidados, as pessoas gostam dele, ele gosta do ambiente, gosta de gente legal, de comida, de festa, porque crente gosta dessas coisas. Mas muitos vivem isso, buscam paqueras na igreja, namoros, mas muitos passam a sua vida, porque frustrado pelo mundo, passam a sua vida na igreja, vivendo essas coisas, mas nunca se renderam a Cristo Jesus. Nunca o reconheceram como seu Senhor e Salvador, porque Jesus nunca foi a sua prioridade. A sua prioridade foi satisfazer o seu coração. E como disse no início, nós somos, e esses são seletivos, escolhem as áreas nas quais o compromisso na vida cristã convém, e descartam aquelas que o envolvimento custará algo. E passam anos e não crescem na vida cristã, porque a sua motivação e o seu relacionamento com a igreja de Jesus não é fruto e não reflete um relacionamento íntimo e profundo com Cristo Jesus. E vivem como a nação de Israel estava vivendo, achando que estão fazendo a vontade de Deus, achando que estão se relacionando com Deus, mas estão satisfazendo apenas a sua vida e o seu desejo. Querido, a minha pergunta para você, e dentre todas que eu já coloquei, é como é o seu relacionamento com Deus? Como está o seu relacionamento com a igreja que Cristo prometeu edificar e tem feito isso ao longo dos anos? Como está o seu relacionamento com essa igreja local aqui?
Hoje eu estou completando oficialmente 1 ano de ministério aqui em Caucaia. E eu buscando algumas coisas ali, no mês de fevereiro, no dia 20, se eu não me engano, do ano passado, eu preguei uma mensagem aqui, recentemente chegando aqui em Caucaia, e naquela ocasião eu preguei uma mensagem intitulada Igreja, Lavoura, Edifício e Santuário de Deus, com base em 1 Coríntios 3, de 5 a 17. E aquela noite eu introduzi aquela mensagem com uma pergunta, que eu comentei que eu tinha lido no livro Igreja, Por que me importar, do Philip Yancey, e que aquela pergunta me fez ficar pensativo por um tempo, me provocou, me desafiou, me humilhou, e todas as vezes, de tempo em tempo, de forma pessoal, nas minhas reflexões, e quando eu vou pregar, ou dar aula, ou estudar sobre igreja, como é a minha objetivo aqui, refletir algumas coisas desse ponto, na minha mente vem claramente essa frase, com essa pergunta. E essa pergunta diz, e eu sou sempre desafiado com ela, e essa pergunta diz, como seria, ou com que a igreja que eu sou membro iria parecer se todo mundo fosse, ou tivesse os mesmos comportamentos que eu? E naquela noite, eu adaptei a pergunta, e eu compartilhei esse questionamento com os irmãos que estavam presentes, e eu disse, com que a Igreja Batista de Caucaia do Alto iria parecer se todos os membros fossem como eu e você? Como seria a Igreja Batista do Caucaia do Alto se todo mundo fosse como eu e você, ou tivesse os mesmos comportamentos, as mesmas prioridades que eu e você temos? A ideia dessa pergunta, queridos, não é nos levar a uma reflexão sobre o cargo que ocupamos na igreja, mas sim nos levar a uma reflexão sobre os nossos comportamentos, sobre as nossas atitudes, sobre o nosso comprometimentos, e avaliarmos o nosso relacionamento com a nossa igreja local, essa igreja aqui. E aquele dia eu passei alguns minutos propondo algumas coisas que a minha experiência ao longo dos anos na igreja me dariam como algumas respostas. Eu não quero fazer isso nessa noite, mas eu quero nessa noite dar um exemplo pessoal para vocês. Eu tenho claramente consciência das minhas limitações como um orador ou como um pregador da palavra de Deus. Eu já prego há alguns anos na igreja, antes mesmo de ser ordenado ao ministério pastoral, eu já dividia o púlpito com os pastores das igrejas nas quais eu passei, e eu sempre me esforcei muito para pregar biblicamente. E melhorar na minha forma de expor o texto. Eu não sei se eu evoluí muito, os irmãos podem responder. Mas eu sempre tive um esforço muito grande por ser bíblico nas minhas pregações e melhorar a forma de expor o texto bíblico. Mas uma certeza eu tenho ao longo de todos esses anos. Eu só subi no púlpito essas vezes e estou aqui nessa noite porque por causa da graça e da misericórdia de Deus que me chamou para pregar esse evangelho. Mas aconteceu algo ao longo do caminho. Essa prioridade e meu esforço, com a ajuda de Deus, de procurar ser zeloso e fiel ao texto bíblico, que é a minha responsabilidade, criou dentro de mim, ao longo dos anos, uma certa repulsa, uma certa crítica de uma pregação onde o pregador não expõe o texto. Não é a estrutura, a forma que ele expõe, mas simplesmente não expor o texto. Fica citando versos aleatórios e o povo sai dali com um monte de versículo na cabeça, mas de fato não entendeu a construção do texto. Em uma das igrejas que eu fui membro, estava eu no culto, nesse culto eu não estava pregando, e naquela noite o pregador não foi muito feliz. Ele leu o texto, ele comentou algumas coisinhas superficiais e falou de situações cotidianas da vida. Aquele dia, queridos, eu saí da igreja muito bravo. Sabe quando você sai da igreja com aquele sentimento, o que eu vim fazer aqui?
ninguém sabe disso. Hoje todos, porque eu estou compartilhando com vocês. Mas naquela ocasião ninguém sabia disso. Talvez a da Isa, por eu falar isso em algum momento para ela. Mas sabe aquele sentimento de você estar na igreja e não ouvir a Bíblia na igreja? E eu fiquei muito triste com aquilo. Mas é interessante como Deus age em nossas vidas. Um dos finais de semana, logo em seguida a isso, a gente tinha combinado de estar com uma família que a gente estava mais próximo e que tinha passado por um momento muito difícil da vida deles, algum tempinho atrás. E nós fomos jantar, eles haviam ido na nossa casa e a gente foi jantar na casa deles nessa ocasião. E ali nós conversamos, compartilhamos as situações, oramos juntos. E aquele casal falou assim, no diálogo falou sobre uma mensagem. Falou sobre algo que Deus tinha falado no coração dela de uma forma especial, na mensagem X pregado pelo pregador Y. Naquele mesmo instante, queridos. Sabe quando é automático? Piscou a luz e já caiu o Netflix que você estava assistindo? Naquele mesmo instante, o Espírito Santo de Deus me incomodou. Lembra daquela mensagem? Era aquela mensagem. Porque eu sabia o pregador, sabia o dia. E ele me fez perceber o quanto eu havia me tornado crítico. Naquele tempo, a minha prioridade, o meu modo de olhar a igreja, era ouvindo sermões que me agradavam dentro da minha teologia ou dentro da minha construção teológica. Isso não justifica e não tira a culpa da falta de preparo ou zelo do pregador. Ele deveria ter se preparado. Mas naquela noite eu percebi que eu era um crítico, que eu tinha colocado Deus dentro de uma caixinha. Como se ele só falasse dessa forma. Se fosse, só falasse com os pregadores que eu admiro, que constrói da forma que eu gostaria que fosse construído um sermão. E Deus me fez enxergar, num diálogo na mesa, que o milagre da pregação, o milagre que a igreja vive pela pregação não está no pregador, está na palavra, está no seu espírito operando ela em nossos corações. Que uma boa pregação não é caracterizada pelo que eu penso ou pelo que eu acho, mas pela ação poderosa do Espírito Santo no coração do pregador e dos seus ouvintes, a ação de Deus. Como seria, ou com que a igreja que eu sou membro iria parecer se todo mundo fosse ou tivesse os mesmos comportamentos que eu, dentro da minha realidade naquele momento? Não seria de uma pessoa que valoriza a igreja, ou que valoriza a pregação na igreja. Seria sim de uma pessoa envolvida com a igreja, que valoriza a igreja de forma geral, o culto público, mas seria de uma pessoa crítica, que sai do domingo criticando o que ouviu, que sai do culto reclamando por não ouvir a exposição da palavra de Deus através do seu gosto pessoal. E na realidade do Antigo Testamento, no tempo de Ageu, era de um povo que não priorizava a Deus e as coisas de Deus. E na nossa realidade hoje, queridos, como seria essa igreja se todo mundo fosse como você? Como seriam as prioridades dessa igreja se todo mundo escolhesse as mesmas prioridades que você tem escolhido? Do que estaria se alimentando essa igreja se ninguém ouvisse a série de pregações, como foi velada a semana passada, e graças a Deus não estava aqui? Como seria, queridos? Quando nós vemos o Novo Testamento, mais especificamente ali o livro de Atos, as epístolas, nós não temos dúvidas de que os discípulos de Jesus, eles conviviam em igrejas. E onde as pessoas ouviam e recebiam o Evangelho, igrejas eram plantadas, fazendo com que homens e mulheres vivessem a sua fé de modo coletivo. Jesus, ele chamou e ele equipou um grupo de discípulos que espalharam as notícias do reino e o acompanharam no seu ministério. E depois da ressurreição de Jesus,
ele chamava pessoas a se converterem a Deus os apóstolos chamavam as pessoas para se converterem a Deus por meio de Jesus, e eles plantaram essas igrejas, que acolhiam os demais discípulos. Queridos, os cultos públicos, a reunião coletiva da igreja, é fundamental para a nossa devoção pessoal, para o nosso crescimento cristão. A reunião coletiva da igreja muda o nosso foco, muda as nossas prioridades. Ouvir a palavra de Deus, estar em comunhão com os nossos irmãos, corrige muitas vezes a nossa percepção do que é ser igreja. O nosso foco como igreja, o nosso olhar como cristão, como o exemplo que eu dei para os irmãos. Por isso, quando nós lemos o Novo Testamento, a advertência que nós lemos ali, não abandone a comunhão, não abandone a congregação, não abandone a igreja local. Mas a minha pergunta é, isso é uma prioridade para você? Isso tem sido uma prioridade para a sua família? Isso tem sido uma prioridade que no seu coração queima lá dentro e fala assim, eu quero estar com a igreja, eu quero estar com a igreja. E veja, em nenhum momento aqui eu falei em fazer coisa na igreja, estou falando da reunião da igreja. Se isso não for uma prioridade, a consequência da nossa desobediência é uma vida cristã sem crescimento. E uma vida de cristãos que não cresceram resultará em uma igreja sem vida. Mas por outro lado, o inverso disso, são vidas cristãs frutíferas. E o resultado disso é uma igreja viva. Então a nossa desobediência, queridos, tem consequências. Tem consequências. Nem que seja a nossa estagnação. E manter o mesmo peso na vida cristã não é bom. Na nossa vida particular chega uma fase que você fala assim, eu preciso até ser menos que isso. Mas quando estabiliza aí, você já fica feliz. Mas na vida espiritual não é assim, queridos. A gente precisa crescer. Mas há uma terceira lição. Curados e transformados pela palavra de Deus. O texto vai nos dizer que o povo respondeu ao chamado do profeta Ageu. Profeta é alguém que fala no lugar de outra pessoa. Na Bíblia, o profeta geralmente é porta-voz de Deus. Então nós podemos entender aqui que o povo respondeu ao chamado de Deus. E dentro de 24 dias, ele teve a satisfação de ver a renovação dos trabalhos de construção. Eu li algumas coisas, se eu não me engano, o templo ficou parado ali entre 13 e 15 anos. E depois desse chamado, o povo foi 24 dias depois, estava lá. O povo responde com obediência à palavra de Deus. A palavra foi dada por meio do profeta, e o povo responde à palavra. E vai comigo, lá para o verso 13. Olha a palavra que Deus dá para aquele povo, depois que eles respondem. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe essa mensagem do Senhor para o povo. Eu estou com vocês. Qual era a crítica no começo? A prioridade não era a adequada. Fizeram escolhas que não era a de reconstrução do templo. Ouviram a minha voz, obedeceram a minha palavra. Eu estou com vocês. Essa é a palavra que Deus dá ao povo quando eles obedecem. Deus dá ao povo a sua presença. E quem já experimentou da presença de Deus, sabe que não existe coisa melhor do que estar no centro da vontade de Deus. Quando nós lemos esse texto, e nós conhecemos Esdras e Neemias, o que está escrito ali, eu não penso, a Bíblia diz, que o culto deles já não era o mesmo.
não era mais religiosidade, não era mais ociosidade, era a presença de Deus. Eu falei que eu não penso, mas que ao ler Esdras e Neemias eu tenho certeza, porque aqui no meu esboço eu escrevi, penso eu, que com a presença de Deus o culto deles já não era mais o mesmo. Mas quando nós olhamos Neemias e Esdras, nós sabemos que já não era mais o mesmo. Todo cristão deveria ser profundamente apaixonado em viver, em escolher prioridades que agradam a Deus. Todo cristão deveria honrar, obedecer a sua palavra. E é interessante que até nós começamos a vida cristã assim, muitas vezes nos motivamos assim, mas os obstáculos que nós encontramos no caminho geram um grande conflito entre o que nos agrada e o que agrada a Deus. Mas a Bíblia hoje é a voz que nós escutamos de Deus, e que pelo Espírito Santo de Deus deve transformar a nossa maneira de viver. O problema hoje, queridos, é que muitos de nós não temos o desejo. Ou até temos o desejo, mas não fazemos isso. Não ansiamos, é contraditório, né? Nós ansiamos, mas de uma forma competida com outras coisas, competindo com outras coisas. Mas falta esse desejo profundo de conhecer, viver e ser transformado por Deus pela sua palavra. Porque a gente quer ficar na nossa casa, que talvez não é de fino acabamento, que talvez não é luxuosa como era aquele povo, mas é a nossa conquista. A gente quer sair por aí, eu vou usar uma gíria mesmo, dando um rolê com o nosso carro, indo no shopping, e nenhum problema com isso. Eu não gosto tanto de shopping, mas vou. Mas queremos fazer tantas coisas, mas não queremos e não ansiamos da mesma forma por viver e ser transformado pela palavra do Senhor. Não ansiamos da mesma forma por experimentar da presença do Senhor. Queridos, eu queria que a gente fizesse nessa noite, como eu já disse aqui, uma avaliação da nossa vida. E a minha pergunta nessa avaliação, se eu fosse te fazer uma pergunta final, depois de tudo que você me contasse, que você não me contou, você está pensando comigo, mas vale a pena para você viver da forma que você tem vivido hoje? Vale a pena para você viver da forma que você tem vivido hoje? Porque você pode fazer todas essas coisas. Você pode ir no shopping, você pode gostar de dar o rolê com o seu carro, você pode comer num restaurante gostoso, você pode ter uma casa confortável, mas vale a pena para você viver da forma que você tem vivido hoje? Porque você pode ter conquistado tudo isso, mas não ter uma vida de obediência à palavra de Deus, e não viver para que Deus seja glorificado. Mas se você tem vivido e obedecido à palavra de Deus, e tem vivido para a glória dele, amém, continue firme naquilo que Deus te pôs, talvez empregando pessoas, talvez capacitando pessoas, talvez fortalecendo pessoas, mas tendo a percepção de que você tem uma prioridade, e a prioridade sua como cristão é viver para que o nome de Cristo Jesus seja glorificado através da sua vida. Viver uma vida distante dos propósitos de Deus é prejuízo. E se você tem vivido assim, talvez seja a hora de se render a Cristo, aceitar o convite dEle e viver de uma forma que agrade a Ele. Aquele povo ouviu a voz de Deus. Aquele povo, depois o texto continua, mas aquele povo, para aquela prioridade que eles tinham, eles responderam a Deus. E a minha pergunta, ou a minha afirmação, a minha reflexão com você aqui é: como você responderá a palavra e ao convite do Senhor nessa noite? Quais são
as prioridades da sua vida, com aquilo que Deus tem te chamado para fazer. Eu não estou convidando você, queridos, a abrir a igreja de manhã e a fechar a igreja todas as noites. Eu estou perguntando para você se na sua vida cotidiana Deus é prioridade para você. O culto congregacional é importante para você. O irmão é importante para você. Prestar conta para uma igreja é importante para você. Ser advertido por alguém, ajudar, advertir alguém, estimular alguém, impulsionar alguém, se é importante para você, querido. Porque se a gente quiser viver a nossa vida de forma independente, como esse povo estava vivendo, nós não estamos vivendo igreja, como aquilo que Deus deixou à luz da sua palavra. Porque quando a gente olha para a igreja no Novo Testamento, nós vemos que é essa família, onde o mais velho ensina o mais novo, onde a mulher mais velha ensina a mulher mais nova, onde as pessoas estão sendo transformadas e são melhores na sua vida cotidiana, como um empregador, como alguém que nos seus relacionamentos familiares, porque entendeu quais são as prioridades. Há consequências, queridos, de viver uma vida de desobediência. E só há uma forma de ser curado e transformado da nossa desobediência. É pela palavra de Deus. E a Bíblia diz que a palavra de Deus viveu, habitou entre nós. Morreu a morte de cruz. Ressuscitou ao terceiro dia. Subiu aos céus e deixou uma missão para a sua igreja. Ou uma missão para os seus discípulos. Prega essa palavra. Há tempo, fora de tempo. Paulo já vai dizer isso mais para frente. Eu vou enviar o Espírito Santo. Eu vou antes disso, Jesus, eu vou edificar a minha igreja. Eu vou enviar o Espírito Santo. Vão e sejam minha testemunha. Vão e vivam esse evangelho. Vão e priorizem isso na vida de vocês. Essa é a mensagem de Jesus para nós, queridos. Por que nós não entendemos isso? Porque as nossas prioridades, muitas vezes, não são adequadas à palavra de Deus. Nossas motivações e prioridades não estão adequadas. E talvez nós chegamos aqui nessa noite, marcados por coisas não tão legais em nossas vidas, porque estamos vivendo uma vida de desobediência, ou porque aquele que já conhece desconsidera a palavra de Deus. Mas vamos responder à palavra de Deus, e de uma forma figurada aqui eu quero dizer, vamos voltar a trabalhar no templo, vamos nos quebrantar, vamos ouvir a voz de Deus, porque assim como Ageu ouviu de Deus, Deus falando para eles, eu estou com vocês. Jesus disse para nós, eu estarei com vocês todos os dias. A minha presença está no meio de vocês. Eu não sei qual será a sua resposta para Deus nessa noite. Mas eu quero afirmar, para concluir, que Deus continua indo de encontro à sua criação. Da mesma forma que foi com aquele povo rebelde, dizendo, eu amo você, eu quero caminhar com você. Eu fiz isso, ou Ele faz isso através de Cristo Jesus, da sua obra, morte e ressurreição na cruz, a palavra encarnada que cura e transforma. E Jesus é aquele que pode e deve mudar as nossas prioridades. E a partir de então, se tornar prioridade em nossas vidas. Eu queria que nós saíssemos daqui nessa noite, como aquele povo saiu, ouvindo a voz de Deus,
e obedecendo a voz de Deus. Eu não sei se tem algo na sua vida que você tem negligenciado. Eu não sei quais são as suas escalas de valores, de prioridades. Mas eu sei aquilo que a Bíblia nos ensina. E a Bíblia nos ensina que como cristãos, como já disse aqui, nós temos que, em primeiro lugar, amar a Deus. Nós temos que amar aquele que está do nosso lado. Nós temos que viver família. A Bíblia diz que nós precisamos trabalhar, e ela diz em alguns contextos que aquele que não trabalha não é digno nem de comer. E ela diz que nós precisamos viver igreja. É óbvio que você tem uma série de outras coisas. Tem o curso que você faz, a faculdade. E eu não estou falando para você sair daqui dizendo, eu quero trancar meu curso. De forma alguma. Eu quero que você saia daqui dizendo, eu quero fazer esse curso, eu quero continuar. Mas eu quero continuar vendo a mão de Deus me guiando. E Deus me usando por onde Ele me enviar. Porque a minha prioridade é amar a Deus. E viver glorificando o nome dEle. Testemunhando do amor dEle. Vamos orar? Pai, aqui está a sua igreja reunida. Diante do Senhor e diante da sua palavra. E diante do Senhor e da sua palavra nós fomos desafiados nessa noite. A como fazer uma avaliação dos nossos corações. E a rever a forma que temos vivido. Porque talvez até naquilo que nós temos motivações boas, são lícitas, devemos fazer, talvez as prioridades não são adequadas. Porque não adianta alguém liderar um ministério, ou eu ser o pastor dessa igreja, se lá na nossa casa, onde nós temos prioridade, está tudo bagunçado. Não adianta, ó Pai, o Senhor sabe, o Senhor nos ensina isso. Fingir que está tudo bem, quando o Senhor sonda os nossos corações, e o Senhor sabe que nós não amamos mais ao Senhor de todo o coração. As prioridades não são a que o Senhor definiu na sua palavra. É verdade que muitos têm definido prioridades adequadas. E nos ensinam, ó Pai, continue nos ensinando através desses homens do Senhor na sua palavra, através desses homens e mulheres aqui de Calcaia do Alto, que têm vivido de forma, ó Pai, que têm definido prioridades adequadas, nos ensina. Ensina cada um de nós, ó Pai, a também estabelecermos aquilo que é prioridade. Nos perdoe, ó Pai, para que a gente não colha o fruto da desobediência da Sua palavra. E nos cura, e nos transforma, pela Sua palavra, pelo Teu Espírito Santo que está aqui entre nós. Por Cristo Jesus que morreu na cruz do Calvário, por amor a nós. Talvez a missão de alguém que chegou aqui não é a que Ageu, através do Senhor, estava dando para aquele povo. Reconstruir o templo. Mas talvez é hora de colocar em casa em ordem a sua casa, a sua família. Essa é prioridade para você. Talvez é hora de rever a forma que você está fazendo os seus negócios. Talvez é ver porque você começa tantas coisas e não conclui nada. O porquê tem acontecido isso? Talvez é rever o porquê você vive igreja. Nos ensina, Pai.
nos cura e nos transforma se há algo em nosso coração que não está de acordo com a tua vontade. E que ao fazermos essa autoanálise nessa noite, ninguém saia daqui sem dizer: eu preciso do Senhor, eu preciso de Cristo Jesus, eu preciso ser curado, eu preciso ser transformado por Cristo Jesus. Essa é a nossa oração, porque precisamos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém?